E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Vitor falando. Então vamos começar mais uma resolução, tá? Vamos resolver então a lista de exercícios número 2, tá? Onde a gente busca fazer uma revisão aqui sobre aqueles elementos de análise combinatória, tá? Quando nós falávamos de permutação, que é a troca da posição, né? Onde nós falávamos do arranjo e onde nós falávamos da combinação simples. Perfeito? Tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos então resolver essas questões aqui e tirar algumas dúvidas que fiquem para a gente fechar, tá? Então é o seguinte, ó, vamos nos atentar à questão número 1. Ela fala assim, ó, um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebida e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa, um de cada. De quantas maneiras a pessoa pode fazer seu pedido? Né? Então é como se você fosse escolher aqui, ó. Eu vou escolher uma salada. Quantas saladas eu posso escolher? 2. Né? E vou escolher um tipo de carne, tá? Vou escolher um prato de carne aqui, ó. Quantos pratos de carne eu vou ter à disposição? 4. Então eu posso escolher 4 pratos de carne, tá? Depois eu vou escolher também bebidas, né? Quantas bebidas eu posso escolher? 5, tá certo? E quantas sobremesas eu posso escolher também, tá? Eu posso escolher 3, tá? Então, a quantidade de maneiras diferentes, né? A gente está fazendo aqui o uso do princípio multiplicativo, né? Eu vou escolher isso, e isso, e isso, e isso. Quantas possibilidades de salada? 2. Quantas possibilidades de carne? 4. Bebidas? 5. Sobremesas? 3. 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3. Tá legal? Então, se você fizer isso aqui, ó, você vai ter um resultado exatamente igual a quanto? 120. Aí você vem aqui, ó, e marca a letra E, não é? Por quê? Porque eu tenho 2 possibilidades de salada e vou comer uma das 4 possibilidades de carne e vou beber uma das 5 possibilidades de bebida e vou comer uma das 3 possibilidades de sobremesa, né? Então lá, 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3, 120. Tá bom? Tranquilidade, pessoal? Estão comigo então? Só uma pequena recapitulação aí, tá certo? Vamos então para a próxima. Questão número 2. Vamos fazer aqui ao lado, tá? A questão número 2 fala assim pra gente. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9, tá? Ora, eu tenho que formar um número com 3 algarismos. Vou colocar os 3 aqui, né? Um e outro. Né? Então, vou multiplicar os valores aqui, ó. Quantas possibilidades eu posso escolher para o primeiro? Eu tenho quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números, né? Então, se eu tenho 6 números, tá bom? Quantos eu posso escolher no primeiro? Na primeira possibilidade, tá? Eu posso escolher exatamente 6, tá? Daqui eu vou para a segunda possibilidade. Eu já escolhi um, né? Já escolhi um dos 6, então sobram quantos? 5. Se eu for escolher o terceiro, já escolhi 2, sobram 4. Tá? 6 vezes 5 vezes 4 é exatamente igual a quanto de novo? 120. Então eu posso ter 120 algarismos distintos com 3 números, empregando esses caracteres aqui. Ó, tá? Lembre dessa palavrinha aqui, ó, distinto. Tá? Quando é distinto, se eu escolher um aqui, eu não posso escolher o mesmo no próximo número. Né? Eu tenho que descontar. E aqui eu estou descontando, né? Eu escolhi, tinha 6 possibilidades, aqui agora eu só tenho 5 porque eu já escolhi um. E aqui eu tenho 4 porque eu já escolhi 2. Tá legal? Então vamos marcar aqui a letra B de bola. Tranquilidade? Certinho? Vamos para o próximo aqui então. O número 3. O número 3 fala assim, ó. Se o conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, a quantidade de números formados por 2 algarismos não repetidos e tomados de A é quanto? Simples demais, né, turma? Então aqui eu tenho que escolher 2 algarismos e eles devem ser não repetidos, ou seja, tem que ser distinto. Deixa eu escrever bonitinho aqui, ó. Tem que ser distinto. Tá? Se tem que ser distinto, eu tenho quantas possibilidades para o primeiro? 5 e para o segundo, 4.
Resposta, então, quantos números diferentes eu posso escrever? 20. Posso ter 20 números diferentes, tá certo? Então marca aí na sua resposta, anota aí no seu caderno, 20, certo? Número 4, tá? Número 4, vamos resolver de azul aqui, ó. Ela vai falar o seguinte, ó. No hospital existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão no qual existem 5 elevadores, não é? Um visitante deve se dirigir ao 6º andar utilizando-se um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes ele pode fazer, né? Ora, vamos pensar o seguinte, olha, eu posso entrar por portas diferentes, né? E posso usar elevadores diferentes. Elevadores diferentes. Quantas portas eu posso usar? 3. Eu passo pela porta e passo no elevador. Quantos elevadores eu tenho? 5. 3 vezes 5, 15. Então eu tenho 15 maneiras diferentes de entrar. Se eu entro por uma porta, eu tenho 5 elevadores que eu posso escolher. Se eu entro na segunda porta, eu tenho de novo 5. Se eu entro na terceira porta, eu tenho mais 5. 5 com 5 com 5 dá 15. Na verdade, 15 maneiras diferentes aí. Perfeito? Tranquilos? Questão número 5 aqui, ó. O número dos telefones da região metropolitana de Curitiba tem 7 algarismos, cujo primeiro dígito é 2. O número máximo de telefones que podem ser instalados é... Então, olha só, o número de telefone deles aqui, ó, tem 7 dígitos. E o primeiro eu sei que é o número 2. Eu tenho certeza que é, então eu não tenho nenhuma outra chance para escolher, né? E eu posso escolher números de 0 a 9. Tá legal? Quantos números de 0, entre 0 e 9 nós temos? 10. Né? Então eu tenho 10 números para escolher. Agora vamos colocar aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho para escolher do primeiro número? 10. Né? Aqui eu só tenho uma possibilidade, é que eu tenho 10. E para escolher o segundo, eu posso repetir o segundo número? Posso. Ele não colocou nenhuma restrição ali. Né? Assim como eu posso repetir o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Tá legal? Então, quantas possibilidades, quantos números diferentes eu posso formar com o 2 no início? Eu posso formar 1 milhão de números diferentes. Né? Posso formar 1 milhão de números diferentes. Justamente por quê? Porque eu tenho ali, ó, o número 2 na frente. Se eu pudesse escolher qualquer número, né, entre 0 e 9, inclusive da frente, seria vezes 10 de novo aqui, ó. Eu colocaria 10 milhões de números que poderia formar. Né? Tranquilo? Bem simples esse, né? Então tem que ficar atento para ver se ele fala que pode ou não pode a repetição. Né? A gente está usando aqui então o princípio multiplicativo, tá, da análise combinatória para poder calcular essas questões. E fique atento. Pode ser distinto, não pode ser distinto, faz diferença. Fique atento. Tá? A número 6, questão número 6. Quantos números pares, ó, preste atenção, quantos números pares distintos de 4 algarismos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4 sem repetir eles? Olha só, para um número ser considerado par, ou ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Isso aqui a gente já sabe. Tá? Qual desses números está dentro do nosso conjunto ali? Ó? O conjunto que ele deu, 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 0, 2 e 4. Né? Então eu vou ter números de 4 algarismos que terminam com 0. Vou ter números de 4 algarismos que terminam com 2. E vou ter números de 4 algarismos que terminam com o 4. Isso é fato. Né? Agora eu quero saber qual é o total de números distintos que eu posso formar aqui. Tá certo? Então veja comigo, ó, preste atenção. Se terminar com 0, quantos números eu posso escolher para essa casinha aqui? Ó? Né? Esse já está certo. Então sobrou quem? Eu tiro o 0 e fica 1, 2, 3 e 4. Então são 4 números distintos. Para escolher o outro, não vou escolher o repetido. 3 e 2. Né? Então aqui eu tenho 24 maneiras de escolher o número. Perfeito? Certinho? Agora aqui, ó, aqui tem um porém.
terminado em 2. Né? Quando termina em 2, você vem aqui, ó, tira o 2 e fica 0, 1, 3 e 4. Aí eu te pergunto, posso começar com 0 aqui? Não posso. E não é comum a gente colocar números com 0 à esquerda. Né? Ele não significa, ele não faz sentido nenhum. Então aqui, ao invés de ter 4 possibilidades, 0, 1, 3, 4, eu só vou ter quantas? 3. Tá? Simplesmente porque o 0 aqui, ó, não pode. Não é? Então, se eu tenho 3 possibilidades no primeiro, quantas que eu vou ter no segundo aqui? Ó? Já escolhi 1, né? Aí o 0 vai voltar e vai poder fazer parte aqui. Ó. Tá? Então, já escolhi 1, mas o 0 entra. Então, 3 e 2. Tenho 18 maneiras diferentes. E a mesma coisa eu vou observar aqui. Ó. Quantas possibilidades terminando com 4? 3, porque eu não posso escolher o 0 primeiro. Depois o 0 volta, 3 e 2. Então aqui ó, tenho 18 maneiras de fazer esse número aqui. Professor, essa é a resposta? Não, agora eu preciso fazer o quê? Preciso somar tudo aquilo ali. Não é? Então 24 com 18 vai dar exatamente igual a quanto? 60. Quantos números distintos eu posso escrever? 60. Tá? Então aqui você tem que fazer essa análise, tá certo? E identificar quais são os números possíveis, não é, de você colocar ali, o que pode e o que não pode. Tem que ficar bem claro isso para vocês, tá bom? Então, dá uma pausa aí, volta, assiste de novo para você ficar show nessa questão aí, tá bom? Tem todos aqueles aspectos que eu falei, né? Ó, várias condições, número par, 4 algarismos, falou que é distinto, tá? Então fica ligado aí, tá certinho? Número 7, a penúltima. Tá? Número 7 fala assim, ó, 3 empresas devem ser contratadas para realizar 4 trabalhos distintos em um condomínio. Ok. Cada trabalho será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas maneiras distintas podem ser distribuídos os trabalhos? Né? Então aqui, ó, 3 empresas, tá? E eu tenho 4 trabalhos. Tá legal? Então fica óbvio aqui ó, que pelo menos uma das empresas vai ficar com 2 trabalhos. Não é verdade? Se eu tenho 4 e eu tenho 3 empresas, pelo menos uma delas vai ficar com 2. Né? Então aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter aqui ó, uma combinação. Né? Esse aqui vai ser um problema de combinação. Tá legal? Onde eu preciso fazer o seguinte. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Onde eu preciso escolher um trabalho, né, 2 trabalhos para uma empresa. Então, combinação de 4, né, 4 serviços tomados 2 a 2, ou seja, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho 6 maneiras de escolher uma empresa para ficar com 2 trabalhos. Né? E o restante deles? Né? E o restante deles? Vamos imaginar que sejam 3 empresas, certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 maneiras, por exemplo, de eu pegar vamos pegar, por exemplo, um serviço. Né? Um serviço. Então eu tenho 3 maneiras de distribuí-los. Tá legal? Para a segunda eu vou ter 2 e para a primeira eu vou ter 1. Tá certo? Então aqui ó, eu chego a uma conclusão o quê? A quantidade total, tá certo? De serviços, como elas podem ser distribuídos, depende de eu mudar a ordem deles, quem pega qual serviço e quem pega 2 serviços. Né? Então se eu fizer aqui 6 vezes 6, é o total de combinações diferentes, né? de serviços que eu posso distribuir entre essas empresas e que todas fiquem, né, satisfazendo a condição, né, ó, pelo menos uma única empresa, né, tem que receber pelo menos um trabalho. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Tá? Então essa aqui envolve a mudança do trabalho para qual empresa é qual trabalho, tá? E envolve também quem vai ficar com 2 trabalhos. Tá certo? Então, quem fica com 2 e quantos trabalhos eu posso distribuir. Show? Perfeito?
Então a nossa resposta fica 36, eu marco a letra C. Tá certo? Indo para a nossa última questão aqui, ó, fechando nossa resolução, nossa lista, tá certo? Nós temos a pergunta seguinte: quantos números distintos entre si menores do que 30.000 têm exatamente 5 algarismos não repetidos e pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Né? Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho 5 algarismos, né? Como ele falou aqui, ó, 5 algarismos, tá? Pertencentes a esse conjunto. Só que eles têm que ser menor do que quem? Menor do que 30.000. Para ser menor do que 30.000, vamos colocar aqui uma observação. Esses aqui com certeza tem que ser ou 1 ou 2. Não é? Não pode ser nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Tá? Não pode, porque se você escolher ali como na verdade, sim. Se você escolher aqui, ó, como os 4, 5, 6 ou 7 ou 6, né, você vai perceber que ele vai ser o quê? Exatamente maior. Vai ser exatamente maior, tá? Então aqui, ó, não pode nem 4, vamos colocar aqui, ó, nem 4, nem 5, nem 6, tá? E eu adiciono, na verdade, aqui também quem? O número 3, tá? Vou adicionar aqui o número 3 justamente porque ele também não pode, né? Qualquer número que eu colocar aqui, se eu colocar o 3, aqui, ó, esse cara pode ser maior do que 30.000, tá? Então só serve aqui, ó, o número 1 e o número 2, tá certo? Então quantas possibilidades nós temos aqui para escolher, né? Eu tenho 2 possibilidades. E o restante deles, tá? Vamos colocar aqui, ó, o restante deles, ó, eu escolhi um número, certo? Já escolhi um, então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobram quantos aqui? 5, 4, 3 e 2. Tá legal? 5, 4, 3 e 2. Então, 4 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Isso aqui vai dar um total exatamente de quanto? De 240 maneiras, tá? Lembra disso. Aqui eu só posso escolher 1 e 2 para que ele seja menor do que 30.000, não é? E os restantes aqui, ó, tanto faz, pode ser qualquer um, desde que ele seja 1 e 2 e seja menor do que 40.000. Né? Então são 240 maneiras distintas, tá? Então eu vou marcar justamente quem é a letra D de dado, né? Então essa daí, turma, foi a nossa lista, tá? A lista de resolução, a lista de revisão da análise combinatória, perfeito? E aí, então na próxima resolução, na próxima atividade, a gente já vai falar sobre probabilidade, sobre espaço amostral, sobre eventos, tá legal? Sobre alguns conceitos básicos e introduzir a probabilidade para vocês, tá certo? E na sequência a gente continua falando sobre estatística, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço, bons estudos. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus.